Vocês têm que tomar muito cuidado quem você segue nas redes sociais, que hoje é um contexto modulatório também, e as pessoas que vocês convivem no grupo de vocês. Se você quer enfraquecer ou fortalecer determinados hábitos, você tem que controlar aquilo que te controla. O cara que acha que vai entrar na academia e vai ficar igual o Paulo Musi. Exato. Em 3 meses. Não vai ficar? Vou virar o Paulo Musi. Não é assim que funciona? Achei que era assim. É verdade. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o futuro próximo que vai acontecer, porque senão você frustra. A mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam, qual que foi a virada de chave? O que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem de fato uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento. Mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter, porque não é uma virada de chave e não dá para tratar como uma virada de chave. A virada de chave é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Não estudar nada, não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei a acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro nos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo para a galera que quando você quer formar um hábito bom, quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Falei, não acredito, cara. Porque antes fumar cigarro pra mim tinha uma função social. Os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social para interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então, o cigarro tinha uma função legal, né? Tem uma máxima na psicologia comportamental que todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem função. Você tem uma função. Tudo tem uma função. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então, mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida.
Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro, ele infecta a sua vida, é muito difícil. Mas a corrida foi meio que fez essa mudança de hábito. A aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas, é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque desde que condicionadas... É que, cara, Thiago, pensa assim, é louco, né? O comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende, eu falo muito depende, às vezes pode parecer chato esse negócio. Vou te dar um exemplo. A pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. Porque, de fato, o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal maduro, e o córtex pré-frontal que faz tomar decisões. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar para outra cidade fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então a pessoa impulsiva, quando está num lugar que direciona o comportamento dela por um lado adaptativo, ela vai ser um empresário, vai ser um... Faz sentido. É uma Ferrari, cara. Se você botar para esse lado, vai com uma bala. Mas se você botar para esse, vai com uma bala também. Por exemplo, olha que experimento legal, cara, que o Scoots fez. Você vai adorar isso aqui. Ele pegou um macaquinho, treinou e botou o macaquinho sentado numa cadeira. Ele botou uma mamadeira com suco lá na ponta, que vinha por uma barra de ferro escorregando, uma luz no teto e um botãozinho. E ele fincou uns eletrodos lá com cirurgia na área que libera dopamina no cérebro do animal. E ele queria ver que hora que o macaquinho tem aumento de dopamina. Porque o macaquinho gosta de suco, né? Será que é a hora que ele bebe o suco? Será que é a hora que ele... Qual que foi o ensejo? Antes, não. A hora que a luz acendia no teto, o botão era liberado. Se ele apertasse 10 vezes o botão, ou seja, fazia o esforço, a recompensa vinha. Até então se achava a dopamina vai aumentar quando ele tomar o suco, porque dopamina dá recompensa. Uma vez no gatilho. Cara, a dopamina explodiu no cérebro do animal quando ele viu a luz. Que é o gatilhozinho. Que é o gatilhozinho, que liberava a busca da recompensa. Então o cara que começa a investir, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a academia, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a dieta, explode. Agora olha que legal, teve um contexto experimental que ele trocou o suco da mamadeira por água. E água um pouquinho amarga ainda, um remédio amargo. A dopamina do macaquinho, ela subiu, mas não voltou ao nível basal, como normalmente quando o animalzinho toma o suco. Ela inibiu, ela desceu. Frustração. Isso então... se chama frustração, dói. É interpretado como dor isso. Então o cara que começa achando que vai ter o suco na mamadeira e às vezes não vem o suco, ou não vem o suco tão docinho quanto ele queria, entendi, ele pode acabar frustrando.
O suco, que é a recompensa, com o tempo pode virar a luz. O macaquinho ele não tem mais tanta motivação pelo suco, mas por ver a luz. Então o macaquinho começa a ter aumento de dopamina antes mesmo de ir para a sala experimental. É tipo assim, a pessoa que começa a treinar para ter um corpo forte. O suco dela é o corpo forte. A luz, teoricamente, quando se veste, vai para academia. Com o tempo, você começa a condicionar a recompensa a ir à academia e não mais ao corpo forte. E aí é que está se formando um hábito. Pensa assim, no seu cérebro tem um lugarzinho muito parecido com a bananinha. Pequenininha, tipo uma bananinha nanica, assim, bem no meio, na meiuca do seu cérebro, entre as duas orelhas, que a gente chama de estriado. A região da frente do estriado tem o núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa. A região de trás do estriado, a dorsal, é a região dos hábitos e dos vícios. A pessoa que forma um hábito ou um vício, ela inicialmente precisa ligar o sistema de recompensa para depois esse circuito migrar para a região dos hábitos e dos vícios. Então o sistema de recompensa ativa, conforme o seu cérebro for interpretando, opa, isso aqui é bom, recompensa, recompensa, recompensa. Isso vai migrando para a região dos hábitos ou dos vícios. Por que vício é mais fácil de formar que hábito? Porque é mais imediato? E mais fácil, né, cara? É muito mais fácil você fumar um cigarro e beber uma cerveja do que você botar um tênis e correr no Ibirapuera, num dia frio. Então, é mais apelativo. Você precisa deslocar um esforço menor para uma quantidade maior de recompensa. Enquanto no outro lado é um esforço gigantesco por uma pequenininha recompensa. E aí tem alguns pesquisadores que sugerem que um cérebro, que eu gosto de falar, mimado, dopaminergicamente falando, ele tem uma dificuldade de experimentar a recompensa de comportamentos, porque ele já acostumou o cérebro dele com bombas dopaminérgicas mais rápidas. Então é claro que uma corrida no parque não vai ter a mesma função para um cara que bebe, ou que fuma, ou que não sei o quê, do que para um cara que espera a semana inteira para conseguir ter aquele momento. A fala das pessoas que influenciam, que é o ambiente que você faz parte, eles vão atribuindo valor a coisas que você nunca experimentou, seja pro lado bom ou pro lado ruim, até que você vá lá, experimente por você só, por si mesmo, e aí a partir daquilo, a própria consequência benéfica, reforçadora, benéfica não, mas reforçadora, recompensadora, daquele comportamento faz você perpetuar. Então, as pessoas falam para você começar algo, tipo, fume cigarro aqui, meu. Não quero, não gosto de cheiro, não, mas só experimenta. Aí você começa a fumar, e aí, às vezes, a própria nicotina faz você curtir aquele momento e você começa a fumar cigarro, porque alguém falou, você nunca acordou num dia e falou, vou fumar um cigarro hoje. Tipo, alguém falou para você começar a fumar.